Oi, pessoal. No vídeo de hoje de Geografia, nós vamos estar falando sobre as diferentes cidades no Brasil. Nós vamos estar falando como se classificam cada cidade, né? E quais são as características que identificam cada uma delas. Quais são as partes que compõem uma cidade, que é o centro e a periferia. Como as cidades surgiram, né? Como a gente diferencia e entende que é uma cidade planejada ou aquela que surgiu espontaneamente ou naturalmente, né? Como que ocorreram o crescimento das cidades e quais foram os impactos do crescimento delas, né? Então, as cidades, elas podem ser diferentes umas das outras, levando em consideração vários aspectos: a quantidade de habitantes, o tamanho do território, as principais atividades econômicas, comerciais, a história dessa cidade, os tipos de construções, suas paisagens naturais. Então, essas características, elas podem definir e classificar algumas cidades. Existem cidades que realizam várias atividades, né? Como é o caso de Ouro Preto, em Minas Gerais. Ela pode ser considerada uma cidade histórica, turística, religiosa, universitária. Mas antes da gente falar como cada cidade pode ser classificada, vamos identificar cada uma delas. Cidades históricas, por exemplo, são cidades consideradas patrimônios históricos, tiveram eventos que marcaram a sua história e, portanto, possuem construções antigas e importantes, como a gente pode ver na ilustração, né, nesse exemplo aí em Paraty, no Rio de Janeiro. Já as cidades turísticas, elas atraem muitas pessoas para visitá-las e têm belas paisagens naturais. E a sua principal economia é o turismo, como é o caso aí de Rio de Janeiro, em Recife, Pernambuco, em Fortaleza, né, que fica no Ceará, Bonito, que fica em Mato Grosso do Sul, o Ouro Preto, que a gente acabou de falar, em Minas Gerais, Salvador, na Bahia. Bom, e também muitas cidades do Nordeste que são lindíssimas e são turísticas, né? Existem também as cidades portuárias, que se localizam em regiões litorâneas, ou seja, se localizam no litoral e possuem grandes portos, né? E esses portos são responsáveis por deslocar pessoas e mercadorias tanto para outras partes do país como do mundo. É o caso do Porto, né? A cidade portuária de São Paulo, de Santos, que fica em São Paulo, aliás, né? A de Itajaí, em Santa Catarina, a de Paranaguá, no Paraná, tá? As cidades industriais, elas são caracterizadas por apresentarem várias indústrias que geram muitas riquezas. É o caso aí, por exemplo, do que a gente está vendo no Paraná, em Cubatão, em São Paulo, Volta Redonda, no Rio de Janeiro, Camaçari, na Bahia, São Bernardo do Campo, aqui em São Paulo. Bom, as cidades universitárias possuem universidades e recebem um grande número de estudantes, e as atividades econômicas delas dependem do ano letivo das universidades. Então, são regiões onde o campus universitário é enorme, é uma verdadeira cidade mesmo, de tão grande que é. Né? Então, é o caso da USP, em São Paulo, é o caso da Universidade de Campinas, também em São Paulo. E tem também as cidades religiosas, né? Que a gente consegue identificar porque elas apresentam templos religiosos e recebem muitos visitantes ao longo do ano, principalmente em datas religiosas, como é o caso aí da cidade de Aparecida, em São Paulo. Bom, agora que a gente já entendeu como a gente classifica e identifica cada tipo de cidade, vamos entender quais são as partes que formam uma cidade, que é o centro e a periferia. Então, o centro e a periferia possuem características únicas, porque se desenvolve de acordo com a história, o relevo, o tamanho das cidades, as atividades realizadas, o modo de vida da população, entre vários outros fatores. Então, perceba aí que a gente tem duas ilustrações. Aqui do lado de esquerdo, a que mostra o centro de Campinas, e a do lado direito, que mostra a periferia de Campinas. A gente já consegue, assim, só de bater o olho, sem ver a definição e as diferenças que a gente vai estar falando, que o centro de Campinas possui muitos prédios, né, construções, né, avenidas. Já a periferia de Campinas são casas, moradias em lugares aparentemente afastados da onde tem o centro, né, que tem toda essa atividade econômica e comercial. Então, se a gente tivesse aí que
descrever o que é o centro ele reúne grande parte dos estabelecimentos comerciais, bancos, comércios, hospitais e tem muitos meios de transporte circulando, tanto os particulares como os veículos, né, os carros, né, das pessoas, como também os transportes públicos, metrô, trem, ônibus, são um monte de transportes públicos e em grande quantidade. A região central de uma cidade também possui muitos prédios e casas, avenidas, ruas, como a gente pode ver aí na ilustração abaixo. Então, portanto, a paisagem do centro apresenta diversas construções em uma área asfaltada e também ela é arborizada. Já a periferia pode variar muito de acordo com a cidade. Ela está localizada nas regiões mais distantes do centro. Mas apesar dela ela estar distante do centro, existem estabelecimentos comerciais e serviços para atender as comunidades ali naquela região, né, da periferia, porém em quantidades bem pequenas e bem menores do que o centro. É mesmo para não ficar sem nenhum atendimento, né? Em cidades grandes, parte da população da periferia, inclusive cidades grandes, moram em habitações precárias, como é o caso das favelas, né? E isso ocorre porque as pessoas dessas regiões, elas não têm condições financeiras, não têm dinheiro para construir moradias em locais seguros. Então elas constroem à beira de córregos, de rios, sem saneamento básico, que é tratamento de esgoto, fornecimento de água tratada, né? Sem iluminação, e a paisagem da periferia apresenta uma área residencial afastada do centro, é isolado, né, e cercada por vegetação simples, né, mal cuidada, como a gente vê na ilustração. Então, antes da gente falar sobre as diferenças agora sobre a cidade planejada, né, quando que a gente tem uma cidade planejada e quando ela surgiu espontaneamente, a gente vai entender os motivos pelo qual surgiram as cidades no Brasil. Então, aqui no Brasil, as cidades surgiram a partir de um povoado de uma pequena vila, né, por vários motivos, porque naquela região, naquela vila, oferecia recursos naturais para as pessoas, para o sustento delas, né, ou então para a economia, o comércio dela, né, ou porque naquelas áreas que elas começaram a se situar, né, a se estabelecer, ficavam próximas às indústrias, né? Então facilitava o transporte, ou então também porque começaram a surgir, né, a vir para as cidades, para essas regiões, populações de migrantes, né, que eles passaram a trabalhar nessas regiões onde tinha mais atividade econômica, comércio, mais indústria, né? Então, e tinha, por isso, mais oferta de emprego do que a região onde essa pessoa morava. Exemplo, algumas pessoas que do Nordeste vieram para São Paulo, porque aqui a gente tem mais oferta de trabalho, né? Então, foram surgindo as cidades desta forma. Então, quando surgem as cidades, aí sim a gente pode classificá-las também como cidades naturais ou espontâneas e aquelas que foram consideradas cidades planejadas. As cidades naturais ou espontâneas, a organização do espaço dela é meio desorganizado, sabe? Não tem planejamento, cresceu como foi crescendo, né? Como é o caso do Rio de Janeiro, que passou por algumas reformas urbanas, inclusive, ao longo do tempo, para tentar organizar aí como que as pessoas foram se estabelecendo e formando as cidades. Já as cidades planejadas, como o próprio nome diz, são planejadas, né? São programadas para serem sedes administrativas de um estado ou de um país e para povoar regiões que ainda estavam desocupadas. Então, no início do desenvolvimento dessas cidades, o espaço é bem pensado, ou seja, eles pensam como que vão ser as ruas, traçam as ruas, organizam os bairros, preservam a vegetação natural. É o caso, por exemplo, de Palmas em Tocantins, de Brasília no Distrito Federal, né, de Teresina no Piauí, né, como a gente pode ver aí na ilustração abaixo. Bom, e aí com tudo isso que a gente aprendeu sobre as cidades, a gente vai entender que depois que elas surgiram, elas começaram a crescer. Então, as pessoas foram entendendo que naquela região o fluxo funcionava, as coisas giravam e andavam e cresciam, né? A economia crescia, as pessoas ganhavam mais dinheiro. Então, a partir das atividades econômicas,
econômicas, do desenvolvimento de outras atividades e do aumento da população, foram surgindo o crescimento das cidades, né? E aí, com esse crescimento, foi necessário surgir novas ruas afastadas, mais transportes públicos, moradias, escolas, hospitais e comércios. Olha aí, por exemplo, uma foto da esquerda, do lado esquerdo, da Avenida Paulista, como ela era, e depois, quando ela foi sendo habitada, né, foi sendo povoada, virando uma cidade maior, né, aumentando o crescimento de comércios, escolas, pessoas, né? Olha como ela se transformou aí no lado direito, né? Então, quando há muitas cidades próximas, a maior cidade é a que atende às necessidades dos habitantes das cidades menores, né? Quando há muitas cidades próximas. E a cidade mais populosa, na maioria das vezes, é a que oferece mais serviços. O caso de São Paulo, por exemplo. A cidade maior pode influenciar também a cultura e a economia de cidades menores, tá? Como a gente pode ver aí na ilustração. Bom, o crescimento das cidades, apesar de serem bons, né, porque aumenta a população, traz comércio, traz outras opções de lazer, de educação, né, esse crescimento também causam alguns problemas, como falta de hospitais, postos de saúde, moradias, escolas, saneamento básico, que é o tratamento de esgoto, a coleta de lixo, tratamento de água, né? Para atender o crescimento da população, ou seja, a população e as cidades cresceram muito rápido e os governos não fizeram os investimentos e os planejamentos necessários na mesma velocidade que o crescimento das cidades, né? E além disso também, o crescimento das cidades, elas geram excesso de carro nas ruas, aumentando o trânsito. No caso de São Paulo, a gente tem aí os rodízios, que é para minimizar a grande circulação de trânsito e diminuir também, né, a emissão de gases poluentes no ar. E esses problemas ocorrem porque as cidades crescem muito rápido e sem o planejamento e os investimentos necessários para atender satisfatoriamente toda a população. Quando as cidades crescem muito e os governantes não realizam as ações para acompanhar esses crescimentos, a população enfrenta problemas no dia a dia, principalmente nas grandes cidades. Então, olha só, o uso, por exemplo, de carros particulares causa um congestionamento, ou seja, trânsito, engarrafamento, provocando assim atrasos para chegar nos compromissos, as pessoas ficam nervosas, perde o tempo, aumenta a poluição no ar naquela região. Quem não tem carro particular usa transporte coletivo. E aí é a famosa superlotação. As pessoas enfrentam a superlotação principalmente em horários de pico, de grande circulação de pessoas, nos horários de saída de trabalho, né, de escolas, às vezes coincide tudo no mesmo horário, que a gente chama de horário de pico. Então, muitos, para não passar por esses problemas, buscam outras alternativas, como o uso de bicicleta, por exemplo. Outro serviço básico afetado nas cidades que crescem muito é a falta de coleta seletiva, de lixeiras distribuídas ao longo das ruas, nas praças, serviços públicos que são precários ou então que tem grandes filas de espera sem estrutura local, como é o caso de posto de saúde, hospital, da segurança, do saneamento básico, da educação, como a gente pode ver aí nas ilustrações abaixo. A falta de saneamento básico também, falta de tratamento de esgoto, falta de fornecimento de água tratada, de coleta seletiva, de pavimentação das ruas. O que é isso? Asfalto, ruas asfaltadas, iluminação pública, né? Falta de moradias adequadas, ou seja, em locais de risco como em morros ou então nas margens de córregos, observados principalmente nas periferias das cidades e nas áreas centrais das grandes e médias cidades, onde as pessoas vivem em situação de rua, de pobreza mesmo, né, de miséria. Bom, então se a gente tivesse que fazer um resumo aí sobre tudo que a gente viu nesse vídeo, a gente diria o quê? Cada cidade tem uma história e desempenha funções urbanas específicas que dependem das atividades que nelas predominam. Elas podem ser turísticas, religiosas, universitárias,
históricas, entre outros tipos. Uma mesma cidade pode possuir diferentes funções. A maioria das cidades tem um centro e uma periferia. No centro, mais serviços são oferecidos, né? E como em lojas, bancos, correios e hospitais. Geralmente, a periferia fica distante do centro e as pessoas vivem em moradias precárias, em áreas de risco, né? As cidades crescem por muitos motivos. Elas podem receber grandes populações de imigrantes que vêm de outros países ou estados. Conforme a população aumenta, é preciso construir novas moradias, adaptar e ampliar os serviços básicos de saúde, de segurança, né, de educação, para atender toda a população de forma adequada para se ter uma vida digna. As cidades podem ser planejadas ou espontâneas. Elas são planejadas quando é preciso ocupar uma região ainda sem povoamento, que não foi ocupada, ou quando essa cidade será um centro administrativo de um estado ou país, como foi o caso de Brasília, no Distrito Federal. Na maioria das vezes, as cidades crescem sem planejamento, como foi o caso do Rio de Janeiro, gerando problemas para toda a população, porque os serviços básicos, como fornecimento de energia, saneamento básico, não acompanham o crescimento da população, e muitas pessoas também enfrentam problemas em relação à falta de transporte adequado, ao atendimento médico, né, tratamento de saúde, entre outros, tá bom, pessoal? Espero que tenham um bom estudo, que nos sigam nas redes sociais, que deixem o seu like e até o próximo vídeo.